Oi, gente, tudo bom? Sou aqui de novo a Nathalie, a Nath, como me chamam. Estou aqui hoje com minha amiga Tânia Miranda. Prazer te receber aqui, Tânia. A gente vai bater um papinho, a gente vai trocar algumas ideias, gente. Tipo aquelas que eu já fiz antes com minhas outras amigas. E hoje é vez a Tânia. Hoje eu vim encher as paciências dela aqui, vim atrasando ela um pouco. Afinal de contas, tá muito tranquila, né? É hora de te agarrar. Amiga dá nisso, gente. Fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Quem mandou É. foi ela que me convidou, tá? E aí a culpa é dela. Qualquer coisa que vocês não Dá gostarem, tempo de se a culpa é dela. arrepender? Hã? Dá tempo de se arrepender? Só se você se arrepender. Eu tô aqui pra me divertir. Vamos lá, então, Tânia. Primeiramente, obrigado por ter vindo, se predisposto a aceitar a entrevista. Você porque agora me apareceu. Afinal de contas, olha só. Como diz o pessoal, sou uma diva, teria que conhecer brilhar. Então, sobre a identidade e jornada pessoal. Vamos lá. Como foi o processo de autodescoberta para você e em que momento da vida percebeu ou decidiu viver como uma mulher trans? Olha, vamos dizer assim, eu não descobri que eu era trans, eu não descobri que eu era cross. Eu sempre fui uma pessoa fluida, desde que eu me entendo por gente, tá bom? Eu não sei se você lembra, mas eu te perguntei se você, quando era mais pequenininha, tipo assim, se alguma vez você se imaginou, se sentiu pertencente a outro gênero. Eu lembro que te perguntei, você respondeu que nunca teve esse tipo de sensação. Eu não. Eu, desde a mais tenra idade, desde a minha infância, eu sempre tive isso de saber que eu sou eu, mas o eu é um pouco mais, assim, complexo. Por quê? Porque, embora houvessem fases da minha vida em que eu sabia que eu era o menino, o homem, havia fases, e a fase que eu sei que sou a menina, a mulher. Então, isso já é de nascença, é uma coisa minha que veio de dentro. É claro que para você entender isso no contexto social nosso, da vida que nós temos, é meio complicado, porque nós somos assim, bem novinhas, né? Tipo assim, nossa época era aquela, que se fizesse uma coisa diferente assim, o pai te dava um belo topo na orelha, né? Sim. Então ficava difícil de você externar isso. Então você tinha que acabar escondendo isso das pessoas. Inclusive profissionalmente, né? Sim. Mas isso eu sempre tive, sempre uma coisa minha, sempre uma sensação que eu sempre tive. Ou seja, eu sempre fui essa dualidade homem e mulher. E qual foi o seu maior desafio para se aceitar como mulher trans, pelo menos considerando o contexto social e cultural de sua época? Olha, o desafio para me aceitar não existiu. O desafio para que eu me mostrasse para as pessoas que existia. Então, nós somos de uma época em que não existia essa abertura que hoje, graças a Deus, existe, né? Sim. Hoje, existe uma maior facilidade de uma jovem ou de um jovem, né? Mostrar a sua verdadeira personalidade. Digo isso tanto do fato dos homens trans como das mulheres trans, porque na verdade isso vem dos dois lados, né? Sim. Embora nós sejamos as trans, os trans também passam pelo mesmo problema. Na nossa época, se a gente se abrisse demais, era até meio complicado. Eu trabalhei durante 30 anos numa área estritamente machista, que é segurança. Fui chefe de segurança há um bom tempo, e se algum dos meus funcionários desmunhecassem muito, eu era obrigado a demitir. Não que eu quisesse, mas eu tinha que fazer, porque era o meu pescoço dele. Sim. E com isso eu também tomava muito cuidado. Por exemplo, tem um caso que eu cito sempre para quase todo mundo, que foi... Uma vez eu estava no meu posto de serviço, eu era líder daquele posto, tinha meus 8 comandados, e um belo dia, quem que vai visitar o posto? A diretoria da empresa, os 2 diretores. E começam a caminhar pelo grupo, pelo site, né? E eu, como chefe, fiquei acompanhado. E, logicamente, você tem que explicar como as coisas funcionam, todos os parâmetros usados e tudo mais. Aí chegou uma hora, um dos diretores virou para mim e falou assim: nossa, você falando parece uma moça. Na hora, a luzinha vermelha acendeu. Eu, pá. Aí, vira a chave.
Porque é aquela história, era um grupo, assim, era um tipo de um serviço em que se você fosse muito delicada, você estava na rua. Então é isso, eu mesmo nunca tive problema de me aceitar. O problema foi o externo. Usou o externo. Certo. E que papel a realidade de gênero desempenha na sua vida atualmente? Eu vivo, apenas isso, vivo. Eu acho que a identidade de gênero em si, ela não influencia em nada a minha vida. Por quê? Porque antes de ser homem ou mulher, sou um ser humano. Bom? Então, como é que eu faço? Tanto no local de trabalho, gente, eu trabalho no local em que eu trabalho todo dia assim, como estou toda bela e formosa, tá? As pessoas sabem, minha chefia sabe, meus colegas sabem, as pessoas em volta sabem. Aliás, minha vizinha toda sabe, sabe? Aí, não escondi ninguém, não. Por Quer quê? ter uma identidade pública. Exatamente. Eu sei que muitas pessoas do nosso mundo ainda se escondem porque elas têm medo muito da reação. E, aliás, olha, eu tenho assim, alguns grupos de crianças trans que eu gerencio e algumas vezes tem algumas amigas que falam assim, olha, eu não tenho coragem de me mostrar porque se eu me revelo em público a minha esposa, porque a Maria, olha, isso é importante vocês saberem. Ser cross ou ser trans não quer dizer gostar de homem, tá? Isso é uma coisa que fica bem claro. A maior parte das meninas que fazem parte dos grupos que eu gerencio são casadas com mulheres, ou têm namoradas mulheres, ou se relacionam com mulheres. É claro que existem aquelas que gostam de homens, normal. Existem aquelas que não gostam de homem nem de mulher, também é normal. Mas a maior parte do meu grupo são pessoas, são cross e trans, que gostam de mulher, muitas vezes são casadas com mulheres, e aí está o grande problema, porque elas têm medo de contar para a parceira que são a pessoa que são, e a parceira simplesmente vai acabar com tudo. E a gente dá muito valor à família. A vida em família e relações afetivas. Como foi compartilhar a sua identidade com sua esposa? Ela foi parte do seu processo de descoberta? Não, não porque, como eu te falei, já isso é uma coisa minha desde minha infância. Agora, eu me ajudar para minha esposa, sim, foi um processo mais complicado, mais complexo. Por quê? Porque ela casou com um homem. Sim. No momento que ela descobre que está casada com Uma um mulher. homem que não é tão homem assim, que é mais mulher que homem, fica bem complicado. Então, o meu processo de revelação foi um pouquinho meio longo, tá? Doses homeopáticas, por assim dizer. Isso, você dá um passo à frente, meio atrás, 2 passos à frente, um atrás. Como que eu fui fazendo? Primeiro, bom, eu gosto de roupas, comprei bastante roupas, fui guardando lá, né? Aí, um belo dia, eu botei um vestido, o mais simples possível. Eu, que é isso, cara? Um vestido. Peguei, cara de paisagem, beleza, perfeito. Olhou assim, né? Beleza, passou. Passou algum tempo depois, eu coloquei o vestido e a peruca. Até mesmo, uma coisa, vou dizer assim, olha, eu tinha 100 quilos, tá? Não tenho esse corpinho de hoje, não, tô com 80 quilos, 80, tava com 100, então fosse bem mais, né? Então, era mais. Fica mais cheinha. Isso, é mais assim. De certa forma, que ela olhava assim, nossa, que coisa mais estranha, né? Mas eu faço assim, fui andando devagarzinho, um passo por vez, né? Não foi assim de repente. E, na verdade, vamos dizer assim que eu resolvi me assumir menina, assim, primeiro no serviço. Geralmente o pessoal faz o contrário, primeiro a família, depois o serviço. Sim. Eu não. Depois que emagreci, perdi, joguei fora meus 20 quilos, né? 25 quilos mais ou menos, né? Tá com 75 quilos, aqui. Aí, um belo dia, eu pensei, uma coisa, vou começar a trabalhar no escritório diferente. Aí, um belo dia, todo com peruca, coisa assim. Aí chegou assim, o pessoal disse, nossa, mudou de estilo? Não, gente, sempre foi meu estilo. Foi essa o pessoal. Ninguém falou mais nada. Aí, passa mais uma semana, uns dias assim, né? Aí, na época, eu tinha uma chefe, ela me chamou no escritório e disse, vem cá. Você se sente bem assim, vamos dizer, está bem? Claro. Sim, então, para nós, está tudo perfeito. Pode ficar à vontade.
Assim, como você quer que a gente chame a partir de agora? Gente, isso é importante, é uma coisa que eu considero muito importante a gente entender. Nós queremos ser respeitadas, não é isso? Queremos que todo mundo respeite nossa posição. Mas nós também temos que respeitar o tempo das outras pessoas. Porque quando você impõe alguma coisa para as pessoas, você está obrigando-as a aceitar uma coisa que talvez elas não consigam. Então, o que foi que eu fiz? Olhei para a chefe e falei assim, vem cá, como que a senhora me conhece? Ah, eu te chamo de seu tal, porque vocês não sabiam o nome oficial, não, tá? Falei, por mim, pode chamar de si mesmo, problema nenhum, não. A forma como você me trata, pelo nome, a única coisa que eu preciso é de respeito. E assim foi, até hoje, no cartório, que eu trabalho no cartório ali, não, tá bom? Eu não sou TRI, não, tá? Universidade. As pessoas lá me chamam com o nome civil, outras me chamam com o nome social, mas todas me tratam com respeito. E eu não deixo ser eu, porque alguém me chama pelo nome masculino ou feminino, tá bom? Porque nome é apenas uma referência. O que importa é a pessoa. Então, eu não importo. Estou no cartório, alguém me chama, seu fulano, vem cá, eu vou. A outra pessoa fica, Tânia, vem cá. Eu vou correndo, entendeu? E estou também frente a todo mundo. Então, é até engraçado que às vezes estou assim, no guichê atendendo uma eleitora, um eleitor, né? Aí alguém me chama para alguma coisa. Se me chama pelo nome feminino, beleza, ninguém espanta. Mas quando me chama pelo nome masculino, isso já... é engraçado. Outro dia, isso eu achei legal pra caramba, né? Eu tava... Porque geralmente eu abro as portas do cartório, né? E fecho. Porque eu chego antes, sai um pouquinho depois, então eu não costumava fazer esse tipo de coisa. Aí eu estava abrindo as portas, os portões lá do cartório. Chegou uma moça e me pediu algumas informações. Eu passei para ela as informações. Ela entrou. Ela foi atendida. Quando ela saiu, eu ainda estava terminando de fazer a abertura dos portões das portas. Ela olhou assim, vem cá. Você é homem? Pensou. Ela veio aqui, gente, e foi ver se eu estava de peruca mesmo. Não parece mesmo, obrigado. Mas é assim, então você tem que viver assim a sua vida desse jeito, levando tudo esportivo, sendo aberta. Quanto mais aberta você for, quanto mais sociável você for, mais as pessoas te aceitam. É claro que em casa demora um pouquinho mais, porque no começo, como eu disse para vocês, eu mesmo no começo, no serviço. Então eu saía no meu carro, chegava no meu caminho, me arrumava todo, me conectava e ia trabalhar. Voltava do serviço, chegava assim, bem antes de chegar em casa, umas 2 quilos antes, pegava e tirava tudo e o marido chegou. Aí chegou, vamos ensinar uma coisa? Vamos chutar lá no balde. E aí comecei a me arrumar em casa mesmo. Antes de começar, a minha esposa estranhou, meus filhos estranham até hoje. Mas depois, como começaram a ver minhas postagens no Facebook, porque aliás descobriram o meu outro lado do Facebook, sabe, gente? Se bem que lá, é claro, é tudo pelo Face App, né? Eu não mostro meu rostinho lindo lá, não, tá bom? Lá o meu rosto é um pouquinho mais diferente, mas não tem problema não. Então, até deu até uma, digamos assim, uma briguinha, tudo mais assim, o pessoal não gostou muito da ideia, mas acabaram aceitando. Então, hoje, eu me visto em casa, sim, fico o dia todo de vestido, que eu adoro vestido. A peruca também já uso ela direto. Acho que é até estranho quando estou sem ela do que quando estou com, né? E aí isso vai indo, mas foi uma transição bem lenta. Se eu disser que do começo até o final eu levei uns 10 anos para chegar à conclusão, eu estou chegando mais ou menos no tempo que eu gastei, que foi mais ou menos isso. Foi devagarzinho, passinho por vez, para não chocar, porque o grande problema da gente se revelar para a pessoa é chocar, tá bom? Então, se você está com outra pessoa e você quer se revelar nela, tem que ir devagar. Quanto mais lenta for, melhor. Deu 2 passos e que a coisa ficou feia, dá um passinho para trás. E vai devagarzinho, com calma, que você chega lá onde você quer. Mas é a vida.
Então, bom, a próxima pergunta é a segunda parte dela, que é como sua família ajuda a sua identidade. E como foi o processo de conversar sobre isso com seus netos? Olha, eu acho que mais do que conversar, o ideal é mostrar. A minha netinha, ela mora comigo, então ela nunca estranhou. Eu a levo na escola, sim, tá tudo que eu estou aqui. Eu de manhã acordo ela, já estou toda de vestido, sapato de salto alto. Não, salto alto é muito grande não, tá? Eu uso assim, ó, tá vendo? Só é salto alto, isso é salto alto. Mais que isso eu já acho exagero, mesmo que dói, cansa a coluna e tudo mais. Então o salto alto que eu uso é isso. Eu já me visto assim, vou na escola, as professoras me conhecem, vou nas reuniões escolares da minha neta assim. O meu netinho, quando já mora com o outro avô, né? Ele já não tinha tanto contato. Então, o primeiro que chegou, olhou assim para mim, eu falei para a mãe dele, mãe. Ela falou, seu avô gosta de vestir assim, pronto. E aí morreu o assunto, não se discutiu mais. Então ele chega em casa e vem de boa. Porque assim, gente, se a gente ficar se explicando demais, colocando mil e uma minúcias nas coisas, elas se tornam mais complicadas. Se a gente simplesmente vivencia sem tentar explicar o que não há necessidade de ser explicado, é mais facilmente assimilado. Principalmente para criança. Principalmente para criança. Fala pro teu neto, teu avô gosta de ser assim. Sentou. Foi isso. A explicação que eu precisava é essa. Exatamente. Não entra em todo detalhe de mil e uma identidades de gênero, nada disso. Não. Nem mesmo porque a criança não tem nem idade para esse tipo de coisa. Exatamente. Então, satisfez a criança. Ótimo. Exato. E eu não me escondo das crianças, não escondo de ninguém, na verdade. Você... Aliás, falando em criança, acho que tem uma coisa que foi interessante essa semana, né? Que eu levei minha netinha na escola, tinha lá. Quando eu voltei, fui atravessar a rua, uma amiga da família, né? Estava levando a filha dela. Aí, quando eu atravessei a rua, a menina olhou para mim assim, nossa, você parece uma moça. Eu ganhei o dia. As crianças são inocentes. E você sente que a sua identidade afetou a sua dinâmica familiar de alguma forma? Quais foram as adaptações mais importantes? Nenhuma, porque assim, olha, eu sei que geralmente as pessoas dizem que acontece mil e uma coisas, né? Mas, como para mim, pessoalmente, eu sempre fui assim como sou, né? Mesmo que externamente não fosse, quando eu resolvi me assumir, continuei tudo do mesmo jeito, entendeu? Ou seja, vou no supermercado normalmente, vou na farmácia normalmente, pego o ônibus, tanto que eu sua casa hoje de ônibus e trem, porque meu carro quebrou. E nunca tive problemas. Se eu disser para vocês que eu nunca me senti assim, né, quando saí, eu estou dizendo a verdade. Normalmente, a maioria das cross e trans que a gente conhece tem que o primeiro eles saíram sozinhas, ficaram apavoradas, com medo. Mas isso porque, geralmente, a maioria das cross e trans costumam sair à noite, num ambiente controlado, com outras amigas, né? Então, é só aquele grupinho fechado. No meu caso, em particular, eu sempre saio, desde a primeira vez que saí, sempre saí só. Só eu e Deus, tudo mais. Então, a primeira vez que eu fui pegar o ônibus, eu saí de casa. Com um bem maior que esse, sabe que eu fui no... Pô, vai ter que tirar meu RG social, né? Eu tenho, viu? Aí, botei meu vestido. Aliás, era um outro, o jeans, nesse era outro igual, parecido, mas era outro. Peguei o ônibus de boa, reparei que ninguém reparou em mim. Falei, meu, que frustração. Pensei que o pessoal ia olhar os lados. Ninguém nem olhou pra minha cara. Peguei o ônibus, desci no Poupa Tempo, lá fiz meu título. Aliás, pessoal super gentil, né? Senhora daqui, moça dali e tal. Terminei de fazer meu RG, fui passei numa loja de doces. Vamos exagerar um pouquinho, mas fui lá, escolhi doces, passei no caixa, moça, muito obrigado, senhora. Obrigado, senhora, você é bom serviço. Peguei o ônibus novo, voltei para casa, aí peguei e fui para o trabalho. Ou seja, ninguém deu a menor importância para mim. Por quê? Porque assim, gente, isso também é importante dizermos, tá? Geralmente a cross e a trans costumam dizer que, mas se você na rua vestido assim, você é vítima de ataque. Não. Depende de como você se comporta, tá bom? Olha só.
Se você está como eu e a Nath, estamos aqui agora, e sai na rua, somos apenas duas mulheres feias andando na rua. Entendeu? Porque nem toda mulher cis é bonita, é aquele mulherão. A maioria fica que nem a gente. Então, pô, nem aí, pouco se chama. O pessoal olha assim, nossa, não gostei, é muito feinha. Não serve não. Ou então, vai que ele gosta de mulher feia. Opa, essa aí tá no meu caso, não tá do jeito que eu gosto. Aí já vai puxar papo com ela pra tentar. Já aconteceu comigo, viu? E eu posso acontecer com ela também. Mas, é assim, ó, se você se comporta normal, sabe? Decente e vestida, você está se comportando corretamente, as pessoas estão nem aí com você. Elas nem reparam. Eu ando assim, infame, como eu costumo dizer, ou normal, como eu digo, né? Há mais de 2 anos. Nunca ninguém me faltou com respeito, nunca ninguém me falou uma palavra ofensiva. Depende de nós, depende de como a gente age, não? De como os outros, porque os outros nem vão te reparar em você. As pessoas estão tão preocupadas com o seu próprio mundinho, estão um pouco se deixando para você fazer. Desde que você não esteja invadindo o espaço delas. É isso. É simples. Agora, se chegar no transporte, ou qualquer estabelecimento, e começar a fazer barraco, Aí é diferente. Mas aí, mesmo que você esteja de homenzinho, né? Vai apanhar do mesmo jeito. Como homem ou como mulher. Não tem jeito de diferença, não. Mas aí a gente tem que escolher o lugar que a gente vai, tá? Por exemplo, eu não sou muito de ir na igreja. Então, não sei se eu fosse uma igreja, se alguém iria ou não, me estranhar. Mas até porque eu não vou na igreja. É outra novela, tá bom, gente? Não sei se eu chegasse numa igreja católica, se o padre ia me olhar torto, ou se chegasse numa igreja evangélica, o pastor ia me olhar torto, não sei porque. São lugares que eu não frequento. E por motivos vários que não vem ao caso. e quais desafios você enfrentou como mulher trans depois dos 60 anos? E como esses desafios diferem do que você enfrentou em outras fases da vida? Nenhum. Sinceramente, nunca tive desafio nenhum. Nem antes nem agora. A única coisa que eu enfrento, como todo mundo enfrenta, é a falta de dinheiro. Porque o salário, ó, trabalho bastante, mas o salário. Então, fora as condições monetárias, nunca tive desafio nenhum, graças a Deus. Sempre as coisas andaram bem para mim. Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. Feliz, sou uma pessoa abençoada. Porque não tenho nenhum problema que eu tenha que me esmerar para vencer. Graças a Deus, não. Existe vantagem ou ponto positivo para perceber em ter iniciado sua transição social mais tarde na vida? Não, eu acho que se eu tivesse começado antes, seria a mesma coisa. Uma coisa que eu notei é o seguinte: as pessoas preferem tratar com você assim do que com você macho. Principalmente no cartório eu notei isso, olha só. A forma que eu trato as pessoas é sempre a mesma. Eu sou educadíssima com todo mundo, para todo mundo o melhor possível. Porém, notei que, como Tânia, as pessoas se abrem mais. As pessoas se sentem mais à vontade. Quando elas estão sendo atendidas por um homem, elas se retraem, não se soltam tanto. Quando elas estão tratando com uma mulher, mesmo nós, elas sentem a vontade de falar mais, de soltar mais. E se você estiver atendendo uma mulher, então elas se abrem muito mais ainda. Elas se sentem mais à vontade com você assim. Notei isso várias vezes. Uma vez eu estava atendendo uma senhora, no meu atendimento, começou sossegado, ela queria conversar, deixei que falasse. Olha, acho que se eu desse corda, eu ia encontrar a vida dela inteirinha, desde que ela nasceu. Porque ela estava se sentindo tão legal assim, conversando, que ela chegou assim, moça, desculpa, mas atendeu outra pessoa. Mas assim, as pessoas se sentem mais à vontade de você assim. Elas parecem que se sentem assim mais acolhidas. Ah, e outra coisa. As próprias trans, quando chegam no cartório e veem, sentem-se mais à vontade também. Para ver que ali é um lugar onde existe aquela acolhida um pouco maior, né? Então elas não se sentem tão perdidas. Você tem algum conselho para pessoas mais velhas que estão começando a explorar
ou assumir alguma identidade de gênero diversa? Olha, aí eu iria repetir a frase da nossa amiga Stephanie. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua maneira de ver o mundo, né? Então a forma que eu usei pode não ser a mais apropriada para outra pessoa, mesmo que seja mais velha. Temos áreas cross e creio que trans também, que são até mais velhas que eu. Não vou dizer minha idade não, tá? Mas já estou brincando da minha experiência há um bom tempo. Mas elas têm, apesar de gostarem de se sentirem bem, de se montar, porque é vontade mesmo, tá? Elas não o fazem na frente da esposa. Quando fazem em público, elas se montam no lugar já reservado, já separado, porque elas não têm, digamos assim, aquela autonomia de serem elas mesmas. Mas eu não posso dizer assim, olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim. Porque para mim funcionou assim, assim, assim. Mas cada caso é um caso. É como diz a minha amiga Micaela Vaivich, lá de Viena, né? Cada situação requer uma ação diferente. A Micaela, por exemplo, é uma cantora argentina radicada em Viena, tá? Ela só se veste quando está como artista. No dia a dia, ela é o homem. Não se eu não dela como homem, nem me interessa. Mas ela diz que ela, durante o dia, quando ela leva os filhos na escola, ela vai como homem, não que ela quisesse, ela até quer, né? Porque ela convive muito bem com os dois mundos. Mas, como as pessoas ao redor são muito, assim, digamos, muito radicais, se ela aparecer lá vestida de mulher, o mundo dela não só para ela, como para os filhos também, né? E aí não pode. No meu caso aqui, eu já tenho um pouco mais de autonomia. Eu vou na escola, levo minha neta vestida assim, ninguém nunca me enche as paciências. A direção me conhece, os professores me conhecem. Mas é como disse a Micaela e como diz a Stephanie, cada caso é um caso. Como é a sua experiência em ambientes públicos e como você se sente sendo vista e reconhecida socialmente como mulher? Não tem coisa melhor, né? Olha só, você está num grupo onde as pessoas te reconhecem como mulher, te aceitam como mulher, não tem coisa melhor, olha só. Se tudo der certo, daqui a alguns dias eu deveria ser empossada como a mais nova acadêmica da Academia Virtual de Autores Literários do Brasil, como mulher. Veja bem, eu não escondi deles que eu sou uma trans. Quando me convidaram, eu falei, olha, eu sou virtualmente a Tânia Miranda, mas... E aí tem um mas, né? Mas porque toda a minha história real. E engraçado que antes disso também, me convidaram para um outro grupo, isso já faz uns 2 anos, né? De escritoras. Esse é um grupo exclusivo de mulheres, tá? Só mulheres fazem parte, não tem homens. Aí, mais um dia, me chegou o convite para fazer parte desse grupo. Aí eu fui no modo privado lá conversar com a direção da gente. Eu sou a Tânia Miranda, eu saio do espaço, só que na vida normal, aí contei a minha história. A resposta dos dois grupos, tanto da academia como desse grupo. Não tem problema. A gente quer assim mesmo. E você vai usar esse nome social. Então, eu assumindo a minha cadeira na Academia de Autores Literários do Brasil, estou assumindo como Tânia Miranda. Então, a Tânia Miranda vai ser imortal. Não é legal isso? Assim, estão me aceitando como mulher. E não tem coisa mais legal. Você costuma participar de grupos de apoio ou eventos voltados para pessoas trans? Se sim, como foi essa experiência impactando na sua vida? Olha, eu vou te ser sincera e franca. Eu não costumo participar de nenhum evento físico por exclusiva falta de tempo. Gente, sou casada há 40 anos. A Nath sabe que eu contei para ela. Há um ano atrás eu tive a infelicidade de atropelar minha esposa, então ela passou um ano de cama, tal. Agora está se recuperando. Então ela acaba precisando muito do meu tempo. Tem a minha netinha que cria desde os
seus 3 mesinhos de idade, né? Então, eu sou mais família. Não, o tempo que eu gasto, que eu tenho livre, eu gasto para escrever. E olha só, eu só consigo fazer de madrugada. Esses dias eu estou meio assim, resfriado, estou passando meio mal. Então, eu não consegui acordar a tempo. Então, já faz uma semana que eu não escrevo nada. Então, para mim, que eu acabe participando de algum evento fora de casa, é meio complicado. Não é que eu não quisesse, eu até gostaria, mas não, me falta tempo. Melhor já implacável. Exatamente. E como você percebe a evolução da assistência social para pessoas trans ao longo das décadas? Olha, eu vou dizer o que eu percebo hoje, tá bom? Até 3 anos atrás, o termo crossdresser, transgênero, para mim, eram termos desconhecidos. Assim como para muita gente até hoje, né? Não existia muito, não existia muita divulgação. De uns 3 anos para cá, houve bom, parece que aquela epidemia que deu no mundo todo fez com que as pessoas acordassem. Acho que foi mais ou menos a pílula vermelha para as crowds, né? Elas engoliram a pílula vermelha e acordaram para o mundo. Então, foi quando as pessoas começaram a se revelar. Então, hoje, nós temos mais acesso a informações, temos mais grupos no Brasil. Porque assim, gente, olha, isso é importante eu falar, tá? Para quem não sabe, eu sou escritora, bom, já falei que sou escritora, né? Mas há uns 2 anos atrás, eu lancei um livro chamado Tiresias, a Dualidade da Alma Humana. E esse livro era um livro que eu estava escrevendo sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho sobre o transgênero. Só que, para você falar só sobre o que você pensa no livro, fica meio, assim, meio chato, meio complicado, que é só o seu ponto de vista. Então eu resolvi fazer uma pesquisa com outras trans. Gente, eu não consegui achar nada aqui no Brasil. Nem grupos de apoio, nem grupos de conversa, nada. Não tinha. Isso há 3 anos atrás, tá bom? Aí, o que eu fiz? Como nós temos a internet, que é a nossa ferramenta maior, eu comecei a procurar grupos prós e trans fora do Brasil. Estados Unidos, Reino Unido, Europa em geral, América Latina, Austrália. E aí foi encontrando alguns grupos cross e trans. E aí comecei a interagir com elas, né? E aí eu resolvi começar a fazer a minha pesquisa ali. Comecei a fazer perguntas, né? Que me interessavam, que era do meu interesse para o meu livro. E foi quando comecei a conhecer a comunidade trans e cross no mundo, antes de conhecer no Brasil. E aí, olha, eu tive um feedback bom, as respostas que vinham eram quase todas semelhantes à minha maneira de pensar. Então, eu cheguei à conclusão de que aquilo que eu pensava que eu sentia não era muito diferente daquilo que as pessoas bem sentiam. Depois disso, é que comecei a conhecer alguns grupos brasileiros. Aliás, eu conheci outros grupos no Brasil. Uma amiga minha que mora em Orlando fundou o Bate-Papo de Meninas, que é o grupo que eu gerencio. A partir daí, quando com algumas pessoas começando a entrar no grupo, eu comecei a conhecer outros grupos. Passou mais ou menos uns 3, 4 meses, uma italiana que tem o Crossdresser Itália me convidou para gerenciar o grupo Crossdresser Brasil no Brasil. Comecei a gerenciar, né? Comecei com zero. Depois de 1 ano e pouco, por problemas que não vêm ao caso, eu entreguei o grupo para elas com mais ou menos 8 mil associados. E aí comecei a ter, assim, mais contato com várias pessoas do nosso mundo, né? Isso tudo pós-crise, tá bom? Aí conheci virtualmente a Stephanie, a Flá, a Susan Marks e outras, né? Eu poderia estar todas aqui, todas são merecedoras de mencionar o nome, mas eu não lembro de todos. Sou péssima para guardar nomes. Ah, sim, e não posso me esquecer da Nath. Mas a Nath eu não mencionei aí, porque a Nath, além de conhecê-la virtualmente, também a conheci fisicamente, até, né? E, na verdade, a gente demorou um pouco para se encontrar, porque, embora ela me convidasse para conhecê-la antes, vários fatores acabavam trabalhando, inclusive o incidente com a minha esposa, né?
E a Nath é uma grande amiga minha, tá bom? Do mundo cross, do mundo trans. Ela foi a primeira pessoa com quem eu tive contato real, tá bom? Antes dela, não tinha tido contato com ninguém ainda. Virtualmente, sim. Conversei muito com a Fran, com a Fran, não, desculpa, com a Stephanie, com a Flablonde e com outras. Mas fisicamente, a primeira pessoa com quem eu tive contato foi com a Nath, que está aqui ao meu lado. Eu sou um chiclete, gente. Não é chiclete todo, né? Ele é um bombom. Porque chiclete vai se jogar fora, bombom não, chiclete bate direto. Vamos lá. Você recorda como se sentia em relação à sua identidade de gênero na infância ou juventude? Havia sinais que agora você percebe e conhece como parte do seu verdadeiro eu? Como eu disse para você, né? Eu, desde que me conheço por gente, eu sei quem eu sou. Sei quem a minha essência é, entende? Então, na verdade é a mesma coisa, não mudou nada. Agora, uma coisa é interessante falar para você: a escolha do nome. O nome é uma coisa que já nasceu com você não escolhe. Ele aparece simplesmente assim. Antes de adotar a nome de Tânia, eu até tentei usar outros nomes, né? Mas não colavam. Aí eu belo um dia escrevi um romance em que tinha minha personagem chamada Tânia Miranda. Era uma detetive lésbica, tinha namorada e tinha uma irmã. E aí teve um romance, tal, não sei, foram os editores originais. Então, não é nem da história direito. Mas aí, de repente, passou um pouco mais de tempo, eu comecei a interagir no cyberespaço. Para quem não lembra, que é novinho ainda, né? O Yahoo tinha uma seção chamada Yahoo Responde, onde as pessoas costumavam interagir e alguém colocava uma pergunta e as outras pessoas iam lá e respondiam, davam sua opinião. E aí eu comecei a interagir nesse grupo. Mas eu resolvi não usar meu nome civil. Não sei porque cargas d'água resolvi colocar o nome da Tânia. E a Tânia Miranda começou oficialmente no Yahoo Responde. Detalhe importante: a Tânia Miranda não tinha rosto até o lançamento do livro do Tiresias, tá bom? Eu tinha um desenho bonitinho que eu achei lá de uma menina com franjinha, coisa mais linda. Aí eu usava esse desenho como identificação da Tânia. Só que nem todos os grupos aceitavam a Tânia porque ela não tinha rosto, né? Mas os poucos aceitavam, realmente era legal. Eu participei bastante do Yahoo Responde. Aí depois uma colega minha do meu trabalho resolveu abrir uma conta no Facebook. Entrei no Facebook sempre com esse desenho, sempre foi embora, né? E a Tânia foi indo, ficou. E de repente comecei a escrever, publicar, e aí isso é legal saber, tá, gente? A Tânia é conhecida aqui no Brasil, fora também, tá? No mês passado teve uma poesia minha publicada em uma revista portuguesa. Aqui na América Latina, todo mês eu recebo um certificado de participação no grupo Convor. Então, legal, assim, certifico que a Tânia Miranda é uma das colaboradoras em castelhano. Não falam online em castelhano, tá? Mas são detalhes que não é o caso. Na sua juventude, havia espaço para você expressar a sua identidade ou desejos relacionados ao gênero? Como era lidar com essas questões na época? Menina, se eu colocasse vestido quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu apanhava. Era expulsa de casa, tá doido? Eu, hein? Precisava muito da minha pele. Olha, vou dizer uma coisa que talvez aconteça com outras pessoas, não sei. Desde que eu me lembre, que eu comecei a comprar minhas roupas, eu sempre usei pelo menos uma peça feminina. Nunca percebi isso. Eu fui começar a notar esse detalhe e há pouco tempo atrás comecei a me lembrar de algumas coisas. Uma calça feminina, uma camiseta feminina, uma meia feminina, uma blusa feminina. Sempre uma peça feminina, sempre usei. Mas era uma coisa bem discreta, ninguém percebia. Né?
mas você precisava sentar. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa revenda de automóveis. Na de uma bolsa, passei por uma loja assim, né? E assim, na vitrine assim, de uma loja de roupa. Uma calça bonita, uma calça gorda bonita. Era feminina. Ah, antes gostei. Fui lá, comprei a calça. Depois ele me olhou assim, sabe? Eu experimentei, gostei, comprei dele. Usei ela há algum tempo. Depois, quando estava namorando, já usei a calça muito tempo. Estava namorando uma menina, ela viu minha calça, gostou. Dá pra mim? Tá bom, porque quando você tá namorando, faz tudo pra namorada, né? Eu dei minha calça pra ela, mas usei bastante. Então eu sempre tive isso. Eu sempre usei uma festa. Agora, vestir como gostaria, tipo assim, com um vestido, sapato alto, assim. Se eu fizesse, eu apanhava. E quem é que gosta de apanhar? Eu não sou. Nem eu. E como é viver com sua esposa sendo abertamente uma mulher trans? E o que mudou ou se fortaleceu na relação ao longo dos anos? Olha, numa relação a dois, o mais importante é o respeito. Se você respeita a sua parceira ou o seu parceiro, que estamos falando de todo tipo de caso, né? Se você respeita a pessoa que está contigo, ela vai te respeitar também. Então, é claro que às vezes eu já me acho editor, mas olha só. De vez em quando dá algumas coisinhas, né? Eu sinto que tem 3 vestidos que ela me deu. Eu uso. Aí eu achei engraçado um dia, né? Que ela estava deitada. Eu estava já toda parabentada para trabalhar, né? Vestido, peruca, tudo mais. Né? Mesmo eu não uso maquiagem por motivos vários, um deles que eu não tenho paciência, sabe? Não é nada contra, nem a favor. É que eu não tenho mesmo paciência de ficar me maquiando, gasta 2, 3 horas para depois passar água e tirar tudo no segundo. Mas, é como eu disse, prefiro escrever. Aí eu fui, até ela, né? Finalmente, ela olhou para mim assim, nossa, que mulherão. Aí eu tenho risada por dentro. Fora não. Aí, dirigir, né? Eu olhar, né? Mas a gente pensa, acontece isso às vezes. Então depende muito, é aquela história, tá? Não é que você está forçando a situação. Você vive uma situação, se você respeita a pessoa, ela te respeita também. Se você não respeita ela, não te respeita também, isso é óbvio antes. Mas respeito em primeiro lugar sempre. Com certeza, em todas as situações, respeito. Acredita que o relacionamento de vocês passa por transformações ao longo do tempo em função de sua identidade? Como vocês lidam com essas mudanças? Sinceramente, eu não penso nisso. Eu vivo simplesmente isso aí. É um dia depois do outro. Eu não me preocupo em analisar se está sendo assim ou assado. Eu vivo. Eu não ajo, eu reajo às situações. Porque a vida é assim, olha, é uma escala. Se você for analisar cada passo que você dá, você não vive. Então eu prefiro simplesmente viver. Choca as pessoas às vezes? Choca. Mas você estava conseguindo viver? Tá? Então continue. É assim. Primeiro, essa é a minha filosofia de vida, né? Não quer dizer que seja certa, mas é assim que eu vivo. Cada um tem o seu direito. Com certeza. Que conselhos você daria para um dos parceiros se descobre trans ao longo do relacionamento? Olha, aí a coisa é meio complicada porque ninguém se descobre ao longo do relacionamento. Quem é cross, quem é trans, já tem isso na sua essência. Então a pessoa já sabe de antemão o que ela é. O que ela tem é medo de se revelar para outra pessoa. É uma coisa. Agora, no seu âmago, no seu íntimo, ela sabe o que ela é. Contar ou não para o parceiro ou para a parceira, porque eu estou dizendo o seguinte, estamos falando aqui do parceiro ou da parceira, porque assim como existem mulheres trans, mulheres cross, como é o caso da Nath e eu, existem homens trans e homens cross, tá? Como é o caso, por exemplo, do filho da Gretchen e de outros por aí, né? Então, quando a gente fala do mundo cross, do mundo trans, nós estamos nos referindo apenas às mulheres trans e às mulheres cross. Estamos referindo a
todos os trânsitos cross, tá bom? É claro que cada um puxa sardinha para sua brasa, mas temos que pensar no todo e não numa parcela pequena do grupo. Se você é cross ou trans e você não vai se escolher, você já sabe. Você quer se revelar para o seu parceiro, para a sua parceira, o que eu recomendo é muito cuidado. Por quê? Porque se você chegar de uma vez só e falar, você vai destruir o relacionamento. Que é uma bomba que cai. Se você for lenta demais, não vai chegar a lugar nenhum. Para descobrir o timing exato, para descobrir o tempo necessário, você tem que avaliar a situação e ir dando um passo por vez. Passo a passo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. De repente é 2, 1 mais. Vai indo. E você tem que analisar friamente a sua situação. Vale a pena eu me revelar ou não? Às vezes a pessoa acha que não vale. Mas ela vai deixar de ser ela mesma, tá? Porque ela vai se anular para manter um relacionamento. Se ela achar que vale a pena, vai em frente. Se ela achar que vale a pena se arriscar, vai em frente também. Então depende muito da situação, porque cada caso é um caso. Não adianta dizer assim, olha, eu tenho a fórmula mágica para você se livrar. Ninguém existe isso, ninguém tem isso. Normalmente eu cito como exemplo a Nath, não, a Nath do meu lado. Eu falo da Stephanie, tá? Ela diz sempre isso nas suas entrevistas e outras coisas mais. Cada caso é um caso, cada um tem seu tempo. Cada pessoa sabe a realidade que vive. Então, analise. Se você acha que vale a pena se arriscar, arrisque. Se achar que não deve, eu arrisquei. E estou bem feliz assim. Tá bom? Isso não quer dizer que eu vou dizer, olha, você tem que se arriscar. Eu tenho várias amigas que gostariam de se revelar, mas têm medo. Tem uma amiga que mora em Minas Gerais, por exemplo, de vez em quando ela publica algumas fotos no Facebook, é claro, né? Enquanto a esposa não descobre. Quando a esposa descobre, brigam, ela deleta todas as fotos, passa 2, 3 meses sem aparecer, até que a esposa esqueça do evento, ela volta de novo. Tem uma outra amiga que mora no interior de São Paulo, que se revelou para a esposa mais ou menos um ano atrás. O que aconteceu? Brigaram, se separaram, agora voltou, mas não assumiu mais o lado do cross. Então, são situações conflitantes. Quem vai avaliar se deve ou não arriscar é a própria pessoa. Cada um tem que avaliar a sua realidade. Exatamente. Ninguém aqui é dono da verdade. De jeito nenhum. Você já considerou ou desejou fazer modificações corporais? Como é a sua relação com o seu corpo e o que levou a essa decisão? Olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Tem pavor de médico, tem pavor de hospital, tem pavor de tudo isso de coisa. Eu jamais farei qualquer intervenção médica no meu corpo. Por quê? Porque, olha, gente, até arrancar um dente é arriscado. Você pode um dentista extrair um dente e morrer. Agora imagina só mexer com o seu corpo todo. E eu, sinceramente, quero morrer de velhice. É covardia? Pode ser. Mas, sinceramente, para mim, e aí tô falando para mim, tá bom? Não estou dizendo para ninguém mais, que cada caso é um caso certo. Para mim, meu corpo está perfeito. Não vejo nada. Porque assim, olha, quando eu estou de menina, eu estou de menina, estou com meu vestidinho aqui, estou com esse patinho bonitinho e tal. Hoje estou sem esmalte, tá? Mas geralmente eu passo esmaltezinho vermelho. Aliás, é engraçado que eu passo esmalte, a minha gente, ou passa na minha mão também, eu passo. E mulher é assim, sabe? Então, é assim, gente. Eu tenho 6 pequenos, tá? Seis de um adolescente pequeno. Então, se eu usar uma camisa bem folgada, aliás, isso nem aparece. Tem pessoas que já iriam falando, eu quero um seio maior, então ela coloca silicone. Tem pavor dessas coisas, principalmente porque o silicone tem que ser trocado a cada 5 anos, se não me engano.
Então, para mim, eu não faria nenhuma corporal. Eu sei que tem pessoas que querem fazer a transgenitilização. Eu jamais faria isso. Porque você mexe com o corpo todo, você vai mexer com a sua estrutura, pode não dar certo. Além de que, algumas cirurgias são irreversíveis. Tá bom? E o grande problema do nosso mundo cross-trans é que às vezes as pessoas confundem. Quero ver, vou dar um exemplo. Nath, você se considera trans ou cross? Eu sou cross. Legal. Suponhamos que, devido ao fato de você, como eu assisti assim, você se considerasse trans. Vamos colocar uma detalhezinha aqui. Você é uma cross fluida, não é isso? Sim, gênero fluido. Eu sou uma trans fluida. Agora vou pegar a nossa amiguinha aqui como Cristo, tá bom? Sobrou. É que sobrou, tinha sobrou alguém, né? Não sobrou pra mim, mas sobrou pra ela. Então, a Nath, ela é uma cross fluida, mas devido à convivência com pessoas assim, igual a mim, por exemplo, toda bonita, uma convivência de que ela é uma trans. E a gente tem uma série de informações sobre várias coisas e demais, tal. E ela começa a se interessar pela transgenitalização, pela redesignação sexual. Tá bom? É a palavrinha ruimzinha de falar, então, se entenderam o que importa. E aos poucos, lendo artigos sobre, ouvindo a amiga solar, ela acha que isso é o que ela deseja para ela. E, detalhe, olha só, no caso, a fluidez dela está no modo feminino, ela está como mulher. Ela pensa como mulher, ela age como mulher. E, gente, o problema da fluidez é que ela não tem um prazo determinado, não, tá? Quando você troca de gênero, pode demorar um dia, uma semana, um mês, anos. Então, como diz a Nath aqui, nossa cobaia, ela já está assim, há uns 8, 9 meses como mulher, porque ela mudou de gênero, mentalmente. Aí, ela vê aquele monte de coisa, ela resolve fazer tratamento, tá? Passa por psicólogos, por médicos, vai fazer aquela vida social, né? Toda aquela coisa de mulher para se acostumar com a vida de mulher, tá bom? E tudo isso aí, ela leva uns 2, 3 anos, que é o tempo mínimo que leva, e no final das contas o psicólogo assina que ela está apta a fazer a cirurgia. Ela faz. Passa um ano, 2. O que acontece? Ela não é trans, ela é cross. E a chavezinha fluida de feminino dela volta para o masculino. Um belo dia ela acorda, ela lembra e fala assim, mas o que foi que eu fiz? E aí ela entra para frente. Então o grande problema de cirurgias com modificação corporal é esse. Você pode não estar realmente preparada para aquilo, porque você pode não ser realmente aquilo que você pensa que é. Tá bom? Eu peguei a Nath como exemplo, só porque tinha que pegar alguém para por exemplo, mas isso aí é uma coisa que eu descobri lendo, porque como eu falei para vocês, para ler um livro eu li muito. Tem uma coisa que ninguém divulga muito assim, né? Mais de 80% das pessoas que fazem esse tipo de cirurgia se arrependem. Desses 80%, mais de 50% se suicidam. Por quê? Porque entram em depressão, porque é o tipo da coisa que não tem volta. Elas não conseguem voltar ao que eram antes, porque elas não eram aquilo que elas pensavam. E aí vão culpar o médico, vão culpar as amigas. Não, ninguém é culpado. É que a pessoa simplesmente acabou sendo vítima de uma coisa que na verdade não era. Teve o caso de uma trans americana, que ela fez a cirurgia, passou 4 anos como mulher. Aí aquela chavezinha, voltando ao masculino, ela se deu conta da besteira que fez. O que ela fez? Processou o médico. Demora recuo, mas processou. Quer dizer, o médico era culpado de ter feito a operação. Por quê? Porque ela, na verdade, não era trans, ela era cross. Então, existe esse perigo, tá? Infelizmente,
a divisão entre cross e trans é muito tênue. Eu sei que eu sou uma trans, porque desde que eu nasci eu sou assim. Não é modismo. Eu sempre soube quem eu era. A Nath sabe que ela é uma cross porque ela também sempre soube que era. Mas tem pessoas que confundem. Uma trans que tem ciência da sua identidade, ela pode ou não necessitar de uma cirurgia. No meu caso, não preciso. Tem algumas que precisam. No caso da cross, mesmo que ela deseje fazer isso, se ela fizer, ela vai quebrar a cara. Por causa desse detalhezinho, tá? Porque a fluidez é uma coisa que vai. É complicado. Uhum. E só para quem por acaso não sabe, cirurgia de redesignação sexual é você pegar as regiões equatoriais lá embaixo e tchau. É voltar o passarinho fora mesmo. É complicado. E como você enxerga a experiência de mulher trans sem modificações corporais, enfrenta desafios específicos por isso? Desculpa, não entendi a pergunta. Como você enxerga a experiência de ser uma mulher trans sem modificações corporais? Enfrenta desafios por isso? Olha, eu me considero normal e não enfrento desafio nenhum. As pessoas com as quais eu convivo me aceitam como mulher, eu me aceito como mulher e nunca tive nenhum problema. Nem de aceitação de mim para mim, nem das pessoas para mim. Eu não brigo com o espelho, por exemplo. Aliás, mas bem longe do espelho. Deixa eu ver, deixa eu cá. Não, é sério mesmo, Nath, é sério, eu nunca tive esse problema. O fato de que eu me considero uma mulher trans e o fato de que meu corpo é geneticamente masculino não interferem. Porque, na verdade, está tudo aqui dentro e está tudo aqui fora. Essa é a diferença. Para mim, né? Eu sei que cada pessoa tem sua maneira de ver as coisas. Eu acho que de todas as pessoas que você já entrevistou, uma que talvez pense mais ou menos como eu, talvez seja a Samantha, né? Sim. Acho que ela... O seu modo de vida, Samantha, tem uma boa similaridade. eu acho que seria a Samantha que tem, assim, uma visão parecida com a minha, assim. Não vou dizer que é, porque, né? Vocês duas passam o maior tempo produzidas. Eu não diria super produzido aqui, por exemplo, aqui, não tem tempo, hein? Aliás, eu achei engraçado que nas duas que encontramos com a Liz, né? A primeira no seu aniversário, e a segunda No karaokê. Então, na primeira no karaokê e a segunda na Lu. A Alice falou que ela gostaria de me maquiar. Eu pensei assim, olha, pensei com meus botões. Tá? Até que seria legal. O problema é que eu não tenho paciência. Porque assim, olha, para você se maquiar, você tem que ter paciência, você tem que sentar, passar os produtos. E, embora eu seja uma pessoa assim, pacata, eu não consigo parar, assim, tá sempre fazendo alguma coisa. Mas, tudo aqui você vê, eu trabalho no cartório sem maquiagem. O máximo que eu uso uma vez ou outra, e é difícil, é um batom. Esmalte, claro. Né? Tanto é que teve um dia, agora na época das eleições, que a gente teve uma palestra com o pessoal aqui de apoio nosso, né? E eu iria participar da palestra, ia ser uma das palestrantes. Nesse dia eu passei um batom. Né? Aí eu continuei nossa, tá toda produzida hoje, tá tudo de batom. Foi legal. Eu não sei sair de casa sem estar maquiada. Acho que é questão de costume, né? É porque assim, Nath, como eu te falei, no meu caso, eu não estou mulher, eu sou mulher. E eu ser mulher não quer dizer que eu preciso da maquiagem para ser. Tá?
Então, acho que é essa a diferença. Pode ser. Porque eu sei que pessoas que, se não passam todo aquele processo de maquiagem, mas elas não se sentem bem com o espelho delas. E eu falei, não tem problema, talvez seja isso. É a mesma coisa com relação a sair. Eu não me sinto constrangido em pegar um ônibus assim, sair na rua assim. Então, para mim é natural. Para outras meninas já não é. Talvez seja isso. Pode ser a identificação interior. Isso, exatamente. É exatamente isso. Como o seu interno sempre foi o feminino, você não enxerga problemas internos ao sair como mulher. Porque é o Exatamente. que você é. Exato. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Você sente falta de ver mulheres trans mais velhas sendo representadas na mídia ou em espaços públicos? O que gostaria de ver mais? Sinceramente, para mim não faz diferença. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que costuma agitar bandeiras. Eu acho que cada um vive sua vida. E eu fico feliz em ver que temos várias mulheres trans e cross hoje, né? Como estamos mencionando Susan Marques, no Rio de Janeiro, né? Que é uma atriz. Tem a Stephanie, que é uma gerente no Brasil. Tem quem mais? Artista. A Micaela, lá de Vieira, que é uma puta artista. Eu adoro as músicas dela. Entendeu? Temos várias. Temos, o problema é o seguinte, é que não temos um canal de divulgação de muitas pessoas do mundo cross, do mundo trans, que na verdade é maior do que parece. Tá? Nós conhecemos somente uma camadinha bem pequenininha, bem superficial do nosso mundo. Então, eu dizia, olha, eu sinto falta de isso, aquilo. Não, não sinto, porque eu sei que temos muitas cross, muitas trans batalhando aí e vivendo. Por exemplo, eu mesmo, por exemplo, olha só. Dando tudo certo, nada dando errado, daqui a uns dias estarei sendo uma mulher trans assumindo uma cadeira numa academia. Sim. É uma vitória para as trans. Mas a Susan Marques, por exemplo, vai trabalhar na peça Um Beijo no Sol, Rio de Janeiro. Entendeu? Então, temos várias mulheres na nossa cidade, porque, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que nós conhecemos no nosso grupo tem uma cidade de 50 anos para cima. Claro que existem aquelas mais novas, mas acredito que o interesse delas seja diferente dos nossos. No meu grupo, o grupo que eu interajo, a média de idade começa nos 40. Então, 40 para cima. Então nós temos pessoas, porque no karaokê mesmo tinha uma menina que tinha acho que 70 anos. Sim. Então, tem. A gente pode não conhecer, gente, mas não quer dizer que não tem. Tem. É que não nos é dada a oportunidade de conhecer todo mundo. Não nos é possível ser amigas de todas. Seria muito bom se fôssemos. Mas nas nossas vidas privadas, os interesses são diferentes. Então, muitas vezes a gente acaba conhecendo as pessoas naquele momento que estamos em grupos, assim, a gente se reúne e tal. Mas passa aquele momento, o mundo mesmo nos faz com que nós afastemos. E por motivos mil, as pessoas não conseguem se reencontrar depois. A Sônia, se é quem você estava se referindo, aquela alta, já grisalha, tem, se não me engano, 73. E ela também se considera no ritmo cross. Cross não, trans. Só que ela não pode assumir que a esposa não deixa. Não é só que a esposa não deixa, até deixar, mas teve uma série de complicações aí no meio do caminho, que ela estava na fila do SUS, para entrar na fila do SUS para fazer a cirurgia de resignação. Mas aí teve uns problemas relacionados com a esposa e não deu para... Mas aí que está o problema, que eu disse para você. Eu jamais traria na fila do SUS para fazer qualquer coisa, porque eu não preciso. Entendeu? E no caso da Sônia, o nome dela, né? Eu me lembro que ela disse que a esposa não permitia que ela se produzisse em casa. Então, tem esse lado daí também. Então, quer dizer, é complicado.
Complicado é. Exato. Nada é Só não fácil. é complicado nesse lado pra mim, porque eu não sou casada. No meu caso, não é que eu não ligo. Sou cara de pau. Como você vê o apoio da comunidade LGBTQIA+, para mulheres trans na sua idade? E você se sente acolhida nesses espaços? Nunca fui. Não faço a menor ideia. Existe algum aspecto específico da experiência de mulheres trans mais velhas que você acha que precisa de mais atenção ou visibilidade? Também não sei, porque aquela história, eu vivo a minha vida, né? Então, é difícil você falar uma coisa que você precisaria ter mais conhecimento de causa, e não é o meu caso. Então, aí seria uma coisa que eu não ficaria sem resposta. Porque eu posso falar da minha experiência, do que eu vivi, que eu vivencio. Aquilo que eu não conheço, que eu não vivencio, fica difícil de falar. Assim. Como sua ideia de gênero influenciou suas amizades ao longo da vida? Fez novas amizades importantes depois de se assumir? Sim, fiz sim. Tenho várias amigas novas e amigos também, né? Depois de me assumir. Então, sim, ajudou bastante. Você faz parte de alguma rede de apoio ou tem amizades com outras mulheres trans de sua geração? Qual a importância das amizades para você? Bom, tem ela aqui, tá, gente? É uma amizade que serve de apoio também, né? Começa com você. Além disso, apesar de não parecer, o Bate-Papo com Meninas é um grupo criado voltado para apoiar as trans e cross. É claro que, infelizmente, não consigo dar para o grupo toda a dimensão que ele precisaria, porque as próprias cross e trans se retraem muito, tá? Mas aquelas que procuram conversar, assim, a gente costuma conversar, a gente procura orientar no que for possível. Nem sempre é, né? Porque às vezes algumas questões fogem do nosso conhecimento. Mas o Bate-Papo de Meninas foi criado justamente como um grupo de apoio à cross e trans. Foi essa a intenção da Letícia. Oi, Letícia! Espero que você veja esse vídeo. Então, a Letícia, quando criou esse grupo, ela criou com esse viés, ou seja, auxiliarmos as cross e trans. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, mas é um grupo pequeno. Ele tem, acho que, atualmente umas 700 pessoas. Por quê? Porque é um grupo voltado exclusivamente para mulheres cis, mulheres cross, mulheres trans. Homens não são aceitos. Até temos alguns que entraram lá. Esses estão lá, estão quietinho, não estão fazendo nada que não deve. Mas se pisarem na voz, fizerem qualquer tipo de comentário depreciativo, são expulsos na hora. E quanto às meninas que fazem parte, elas também têm que seguir uma série de regras, ou seja, nada de pornografia, nada de fotos, né, elas vão ter, né, tipo assim, de lingerie. Não pega legal, né? E nós temos uma série de regras que a gente exige que sigam. E estamos sempre abertas para conversar. É claro, como eu disse, nem todo mundo procura conversar. Eu procuro colocar no grupo assuntos que sejam interessantes da nossa comunidade, tipo dicas de beleza, literatura, língua portuguesa, tudo aquilo que for para o crescimento da cross, para o crescimento da trans, e da mulher normal também, né? Da cis também. Está lá no grupo. E tudo aquilo que as pessoas publicam, que for de nosso interesse da comunidade, das mulheres, a gente divulga. Então é isso. Eu acho importante a gente se ajudar. Quando eu abraço a Nath, ou quando ela me abraça, nós estamos nos apoiando. Quando a gente precisa de uma palavra amiga, a gente também está se apoiando. A pessoa que está pedindo uma palavra amiga, ela não está só pedindo um apoio da outra, ela também está apoiando a outra. Porque no momento que ela pede ajuda para a outra, ela mostra que a outra é importante. Então é isso.
Eu acho importantíssimo esse tipo de troca, que os dois lados ganham, não é apenas um que ganha. E existe algum momento específico na sua jornada que foi especialmente difícil que você e que você sente orgulho de ter superado? Olha, difícil nenhum. Não tive nenhum momento difícil, assim. As dificuldades, aquelas de sempre, né? Então, houve situações assim, constrangedoras, né? Por exemplo, uma delas foi no meu trabalho. Eu trabalhava de segurança numa loja, numa lanchonete, né? Nessas de beira de estrada. E um dia entrou um casal, o homem e a esposa, estavam de uma festa que eu, e estava vestido de mulher. Mas isso foi lá nos anos 80, ou seja, quando a, o preconceito era bem mais arraigado. O gerente chegou para mim e falou assim, olha, tira esse cara daqui agora. Bom, era o meu pescoço ou do cliente, eu não tinha muita escolha. Se eu não tinha o homem da loja, eu perdi o emprego. Ele tirava. Fui com toda a educação, expliquei para ele que não era eu, que era o serviço, mas eu tinha que fazer o senhor sair da loja. Então foi uma situação constrangedora, assim. Mas dificuldades só aquelas no início da vida mesmo. Nenhuma assim, eu posso, eu sou a super mulher. Não, isso nunca teve. E que tipos de preconceitos ou resistência você já enfrentou e como lida com isso no dia a dia? Olha, você está fazendo a pergunta sobre o fato de eu ser trans. Já tive essa mesma pergunta pelo fato de ser mestiça. Nem por um lado, nem por outro, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Por exemplo, eu cresci como mestiça, porque eu sou mestiça de branco, negro e índio. Ou seja, sou brasileira, porque eu reúno num corpo só as três raças. Nunca tivemos problemas, porque a nossa comunidade era de pessoas oriundas do mesmo lugar, do mesmo espaço. Nós cresceu todo mundo junto, né? Não importava se você era loirinho, se você era escurinho, todo mundo tinha a mesma origem. Então não tem esse problema. Com relação ao cross, ao trans, como eu nunca demonstrei para ninguém quem eu era, então eu nunca soube nada. Quando eu vi abrir também as portas, eu sou e morreu o assunto. Quem quiser aceitar, aceita. Quem quiser, vai plantar batatas. Eu não sei de boa. Acredita? Por que não? É verdade. Nunca tive esse problema. E se pudesse conversar com a sua versão mais jovem, o que você diria para inspirá-la ou confrontá-la? Nada. Por um motivo bem simples. A vida é uma série de acontecimentos que você reage. Então não adiantaria nada chegar para mim, a versão mais jovem, e dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Porque não tinha chegado o momento ainda. Você só faz as coisas quando chega o momento, não antes. Então eu jamais falaria qualquer coisa para mim, a versão anterior. Mesmo porque tem um probleminha grave, olha só. Se você for alguma coisa... Vamos supor que você pudesse voltar ao passado, para a sua versão mais nova, para agir de determinada forma. Tudo aquilo que você está vivendo hoje poderia ter desaparecido. Sim. Então era melhor deixar constar, porque, pelo menos para mim, a situação do passado que me levou ao presente, ela está perfeita. Eu não gostaria que nada mudasse. Bom, é para mim, né? Lógico. Novamente, você está expressando aqui a sua história, Isso. a sua realidade. Exato. Assim como a Samantha, como eu disse, ela passou a realidade dela, a Gabi a dela, e assim cada uma expressa a sua. Exatamente. Então, para mim, minha vida, como foi, perfeita. Quer dizer, lógico, teve seus percalços, mas nada de assim que eu quisesse mudar. O que você diria para uma pessoa da sua idade que sente o desejo de explorar ou viver uma identidade de gênero diferente, mas teme a reação dos outros?
Olha, aquilo que eu já falei para todas as pessoas que eu citei e outras mais que não citei, né? Eu digo assim, as cross que têm esses problemas. Analisa friamente sua situação. Se acha que deve, vai com calma. Passo por vez. Devagar, com calma, tranquilidade. Porque as coisas às vezes se resolvem sozinhas, outras vezes não. Comigo tudo se encaixou, né? Mas comigo. Então, eu posso dizer que sou uma pessoa felizarda por ser feliz. Mas, em todo caso, de qualquer forma, uma coisa que ninguém pode esquecer é a principal diretriz de qualquer tipo de comportamento é o respeito pelo próximo. Se você respeita uma outra pessoa, ela vai te respeitar. Não importa o que você faça, mas tem que respeitar. Se não houver respeito, aí, infelizmente, não vai ter como ir para lugar nenhum. Então, não é assim, olha, você é casada, você controla sua esposa que você se sente mulher. Aí eu me lembro até de uma piadinha engraçada que eu sempre ri e quando eu resolvi ver sobre, eu falei, eu acho que você é isso, né? Não sei se você lembra, no Canal 5 tinha um programa, eu não lembro do programa agora, mas nem é o caso. É um daqueles programas do Jô, né? Tinha um cara bem arrumadinho, muito feminino, barba comprida, bigode e tudo mais, com vestidos, né, tudo mais. A mulher chegou em casa, o que é isso? Cansei, agora sou a Josefina. A mulher falou, tá, Josefina, então por favor, lava os pratos e as panelas que eu vou assistir televisão. E como enxerga o futuro das pessoas trans, principalmente aquelas que... Repetindo, vai. Pode repetir. Como enxerga o futuro das pessoas trans, especialmente para aquelas que podem enfrentar preconceitos ou falta de compreensão das gerações mais velhas? Olha, preconceito sempre existiu e nunca vai deixar de existir, tá bom? Faz parte da nossa psique. Vivenciar ou não esse preconceito é uma coisa bem complicada. Então eu diria o seguinte, cada caso é um caso à parte. Até hoje eu nunca enfrentei uma situação dessas, uma coisa que eu não vou enfrentar no futuro. Pode ser que algumas pessoas enfrentem direto, outras não. Então, o que eu recomendaria seria o seguinte, olha, cabeça fria sempre. Nada de fácil de pensar. Eu te citei que passei por um problema parecido com isso há alguns dias. No momento eu fiquei, por quê? Porque não era a hora de revidar. Entendeu? É isso. Algumas vezes você engole o sapo para depois poder comer a sardinha. Sim. Mas você, digamos assim, na hora você engoliu o sapo, mas depois você enfrentou a situação. Sim. Muito bem enfrentada. Porque depois era para certo, porque você tem que avaliar se vale a pena você... porque olha só, tudo depende da hora e do lugar que você está. Sim. Se você tentar reagir num lugar que nem a hora nem o lugar são propícios a você, você vai sair queimado. Então, algumas vezes você engole seco, vai em frente. Depois, numa outra oportunidade, você vai e coloca tudo em pratos limpos. Foi o que eu fiz. Só fazer uma analogia que a gente já falou antes, da comportamento certo, da roupa certa para o lugar certo, é mais ou menos a mesma coisa. Isso mesmo. Você tem que saber avaliar a situação. Sim. Só isso. Bem, Tânia, obrigada por ter vindo, ter mais uma vez aceitado fazer entrevista. Muito obrigada mesmo. Vai se parecer, então. E, gente, vou ficando por aqui, mas antes, lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, deixe um comentário, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau, gente. E faça favor de se inscrever mesmo, porque olha só, o que ela faz é importante, tá bom? E também faça favor de se inscrever lá no meu Facebook, o Bate Meninas, tá bom, gente? Que eu vou deixar o link na descrição. Tá bom? Foi muito legal estar aqui com a minha amiga, que é uma amigona, tá bom? Foi muito bom. Olha, quando ela me... Que na verdade eu me autoconvidei, tá? E quando eu comecei as entrevistas, eu comecei, vem cá, não dá pra me entrevistar também, não? Mas eu quero. A gente não queria, mas o que a gente não faz pelos amigos? Aí ela, muito boazinha comigo, falou assim, tá bom, vou quebrar seu galho, vai. Então aqui. E olha, gente, essa aqui é uma pessoa super bacana, tá bom? Ela tem um coração tamanho do mundo. Obrigado, É super legal. E olha, prestigiem o canal dela. Eu vou depois colocar esse vídeo também no meu canal, Bate-Papo com a Tânia, tá bom? Aliás, conversando com a Tânia Miranda no meu canal, desculpa, gente. Mas lá é só para meu arquivo mesmo. Vocês façam o favor de prestigiarem aqui, darem esse likezinho, tá bom? E se puderem dar uma olhadinha no meu Facebook, lá do Bate-Papo Meninas, vão também, porque a Nath também contribui lá. Olha, ela também escreve, gente. E escreve super legal. E além dela, tem as outras meninas lá também que de vez em quando colocam os pensamentos. Tem a Selma, tem outras meninas lá, tem a própria... Bom, tem várias lá. Vocês entram vão ver, tá bom? E vai ter muita coisa interessante para vocês. E, Nath, muito obrigada por ter me chamado, tá bom? E até uma próxima vez. Tchau, gente. A gente se vê. Beijos.